Leitura da Bíblia, o livro de Josué. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Josué e hoje iniciaremos o capítulo 19. O título é A Herança de Simeão. E saiu a segunda sorte a Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram a sua herança Berseba, e Seba, e Moladã, e Azazuá, e Balar, e Yazem, e Eltolade, e Betur, e Ormá, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azan-Suzan, e Bet-Leobaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que haviam em redor dessas cidades, até Baalat-ber, que é Ramã, do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos filhos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride, e sob o seu termo para o ocidente, e Marala, e vai até Dabezete, e chega também até o ribeiro que está defronte de Joquineão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote Tabor. Sai a Daberate e vai subindo a Jafiá. E dali passa pelo oriente para o nascente de Gat-Efe, em Et-Carzim, chegando a Rimon-Metoar, que vai até Near, e rodeando-a passa o termo para o norte de Anatom, chegando ao vale de Eftael, e Catate, Naala, e Siron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Isacar. A quarta sorte saiu para Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Giseel, e Quelute, e Suné, e Afaraim, e Sion, e Naarate, e Rabite, e Quizion, e Ebes, e Remete, e Engani, e em Adar, e Bet-Pazé, e chega até o termo, até Tabor, e Zazima, e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Azer. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Elcate, e Ali, e Bertem, e Aquisaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal, e chega ao Carmelo para o ocidente, e a Sion Libnate, e volta para o nascente do sol, a Bet-Dagon, e chega a Zebulon e até o vale de Ifa-El, ao norte de Bet
Emeque e de Neiel, e vai sair a Cabul para a esquerda, e Hebron, e Reobote, e Amon, e Canaã, até a grande Sidom. E volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então torna este termo a Osá, para terminar no mar, na região de Aquisibe. Uma e Afeque e Reobote, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azé, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Naphtali. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, e foi o seu termo desde Elefe e desde Alon em Zaanamim e Adamim, Neguebe e Jaquibinel até Lacum, terminando no Jordão. E volta este termo para o ocidente, a Azinote, Tabor, e dali passa a Ucoque, e chega a Zebulon ao sul, e chega a Zé ao ocidente, e a Judá pelo Jordão ao nascente do sol. E são as suas cidades fortificadas, Idim, Zé, e Amate, Racate, e Quinerete, e Adamã, e Ramã, e Azon, e Quedes, e Edrei, e em Azon, e Iron, e Migdalel, Orem, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança, Soral e Estaol, e Insemes, e Salabim, e Aijalon, e Ita, e Elon, e Tina, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Bene Bareque, e Gate-Rimon, e Mejacom, e Racom, com o termo defronte de Jafon. Saiu, porém, pequenos termos aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram, e a feriram o fio da espada, e a possuíram e habitaram nela. E Lesem chamaram Dan, conforme ao nome de Dan seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Josué. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandato do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Tinate-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança, por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. Estabelece-se a cidade de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos mandei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta da cidade e exporá sua causa aos ouvidos dos anciões da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles.
E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida. Portanto, não feriu a seu próximo com intenção e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Quiriate-Aba, esta é Hebrom, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram a Bezé, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habite entre eles, para que se acolham a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Capítulo 21. As cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos desse cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas, e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate coube por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E os filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Isacar, e da tribo de Azé, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribos de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, essas cidades e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Aba, do pai de Anak, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes ao redor. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade do refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, Líbna, e os seus arrabaldes, Jatim, e os seus arrabaldes, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Olom, e os seus arrabaldes, e Debi, e os seus arrabaldes, e Amim, e os seus arrabaldes, e Jutã, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sorte da tribo de Efraim. E foram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida,
e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes, e Quibizaim e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Aijalon e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, e Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida em Bazã, e os seus arrabaldes, e Beltera e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizion e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, Jamuté e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, e Elcate e os seus arrabaldes, e Reobote e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia e os seus arrabaldes, e Amotidom e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Catã e os seus arrabaldes, Dinã e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezé e os seus arrabaldes, e Jazã e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, e Mafaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e seus arrabaldes, e Naanaim e os seus arrabaldes, Esbron e os seus arrabaldes, Jazé e os seus arrabaldes, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada uma com seus arrabaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhe deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Que o Senhor Deus continua vos abençoando com a leitura desta palavra. Conforme a palavra de Deus cumpriu tudo que havia sido falado através de Moisés e de Josué, ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra não falha. Então tenha fé em Deus. Creia nas promessas, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.